Hoje nós vamos falar sobre o Dog alemão, mas o vídeo de hoje vai ser diferente, porque a ideia é mostrar a vocês como a raça era e como ela está hoje. Se você gosta de acompanhar a história das raças e de entender a sua evolução ao longo do tempo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém que gosta de cães. E comente aí embaixo se você gosta desse tipo de vídeo e sobre qual raça você gostaria de ver o antes e depois. Se você quiser apoiar o canal, faça um Pix. Qualquer contribuição nos ajuda bastante, porque o YouTube não tem contribuído muito com quem quer fazer um conteúdo de qualidade que não seja muito apelativo. Então nos ajude a continuar com o canal. Nossa chave Pix é canaldevideoseira@gmail.com. Solta a vinheta. Olá, eu sou a Andrea e essa é a evolução do Dog alemão ao longo do tempo. Dá para perceber que muita coisa mudou. Mas o que causou essas mudanças? Por que a raça se transformou tanto ao longo dos anos? Para entender as mudanças, antes eu vou te fazer uma pergunta. Como você chama essa raça? Você chama de Dog alemão? Você chama de dinamarquês? Ou você é das antigas e chama de alano? Ou para você tudo isso é uma grande besteira e tanto faz? Mas e se eu te contar que o nome da raça faz diferença sim? Não só porque o nome conta a história da raça, mas também porque explica em parte as transformações na sua aparência. Bom, se você abrir a maioria dos livros de cães e de enciclopédias de raças, vai encontrar que a origem da raça é alemã. Você vai ler que esses magníficos animais têm origens muito remotas, que cães muito semelhantes foram retratados em moedas gregas datadas de 36 anos antes de Cristo. Vão te contar que esses cães habitavam as regiões que hoje fazem parte dos territórios da Alemanha, da Espanha e da Itália. Se você pesquisar, vai encontrar que a raça esteve presente na primeira exposição de cães da história, realizada em 1863, na cidade de Hamburgo, Alemanha. Nessa exposição, a raça estava inscrita sob dois nomes diferentes: Dog dinamarquês, com a pelagem branca e preta, e Dog de ou Ulmer Dog em alemão, com a pelagem marrom, tigrada, preta ou cinza. Em 1880, um grupo de juízes sinófilos julgou impossível distinguir uma raça de outra, e as duas raças foram unificadas sob o nome de Dog alemão, ou Deutsche Dog, denominação hoje reconhecida pela FCI. Mas aí eu pergunto, por que o nome ficou conhecido como Dog alemão? Por que não dinamarquês ou por que não Dog de A resposta de o nome ter se popularizado como Dog alemão está em um homem e seu amor e admiração pela raça. Otto von Bismarck, também conhecido como Chanceler de Ferro. Ele foi o responsável pela unificação da Alemanha como o país que conhecemos hoje. Bismarck criou a raça por quase 60 anos e estava sempre acompanhado de um ou mais de seus cães. Um deles, chamado Tyras, chegou a atacar e derrubar um diplomata russo que discutia acaloradamente com Bismarck. Foi durante o período de unificação da Alemanha que Bismarck criou uma comissão a fim de determinar que a origem do grande cão era alemã. Foi nessa comissão que o nome Dog alemão foi criado e a partir de 1980 tornou-se ilegal no Reich alemão se referir ao cão como qualquer outra coisa que não fosse Deutsche Dog. Em 1936, o Clube de Canis Nacionais da Alemanha foi colocado sob controle nazista, enviando um comunicado para a Associação de Canis Dinamarquesa, avisando que a Alemanha impediria que qualquer outro nome diferente de Dog alemão fosse usado na próxima Assembleia Geral da FCI. Para a Alemanha, era inadmissível que a Dinamarca, considerada sua inimiga, fosse a responsável pela maior raça de cachorro do mundo, conhecido como Apollo entre as raças caninas. Com o passar do tempo, o nome Dog alemão se popularizou, mas até hoje, alguns países como a França, a Inglaterra e obviamente a Dinamarca ainda utilizam o nome de dinamarquês. Mas a intenção de Bismarck de afirmar que a raça era alemã deu certo. Tanto é assim que muitos dizem que a origem dinamarquesa da raça não tem qualquer comprovação, mas os dinamarqueses discordam dessa tese. A raça é basicamente uma mistura do instinto molosso-assírio cruzado com cães mais leves, possivelmente ancestrais dos lebréis. Segundo a versão dinamarquesa, no século V a.C.,
a.C., esses cães estavam presentes na região chamada de Cúmbria, região hoje que compreende a Inglaterra, a Dinamarca e a costa oeste da atual Suécia. Na época, os cães mais estimados eram os de pelagem branca com manchas pretas, chamados de Arlequim. Em inglês antigo, Arlequim se pronunciava Herlasinin, que significa o rei do exército. Esses cães eram mais leves que os atuais. No século XVI, ocorreu a primeira mudança importante na aparência da raça. Tudo porque a corte dinamarquesa resolveu caçar de um jeito diferente. Usados para caçar javalis, lobos e ursos, esses cães eram responsáveis por matar as presas durante as caçadas. Mas o rei Frederick II, então rei da Dinamarca, resolveu que ele não queria mais que os cães matassem os animais grandes. Eles só deveriam derrubá-las e o caçador humano quem deveria matá-las. Era a modalidade de caça chamada parforce. Mas por mais que fossem grandes, os dinamarqueses ainda eram muito leves para ficarem segurando esse tipo de presa enquanto aguardavam a chegada do caçador humano. Por isso, o rei mandou vir da Inglaterra um navio cheio de machins ingleses. Aí, o canil real dinamarquês começou a manter duas linhas separadas no programa de criação do canil, a linha dinamarquesa e a linha inglesa. E é esta nova linha de cães de caça de grande porte que é a base dos atuais cães dinamarqueses, como vemos na Dinamarca, Inglaterra e na América do Norte. De acordo com a versão dinamarquesa, esses cachorros não existiam na Germânia até que Christian VI, o rei da Dinamarca da época, resolveu parar com a caça de parforce em 1741. E aí deu todos os grandes cães do canil real. Foi aí que o grande cão de caça foi distribuído por toda a Europa. E quando chegaram na Alemanha, os cães dinamarqueses foram misturados a outras raças e agrupados em um único grupo para produzir o que os alemães chamaram depois de dog alemão. Na mistura entraram inclusive Bullenbeissers. Os Bullenbeissers eram os antigos bulldogs alemães, que hoje estão extintos por conta de sucessivos cruzamentos com outras raças. Essa mistura apresentou um problema, porque os Bullenbeissers continham no seu sangue a raça Pug. E qual o problema disso? Bom, o problema é que o Pug é um cão mutante, que possui uma condição chamada braquicefalia, que carrega consigo vários problemas anatômicos que limitam a funcionalidade e a saúde. A contaminação com sangue de Pug explica as diferenças entre as linhagens de cães ingleses e americanos, que não foram contaminados com relação à linhagem alemã, que aceitou cães que carregavam a braquicefalia. Essas linhas que carregam a braquicefalia produzem até hoje um tipo de molossoide com problemas de saúde. Eu não vou aqui explicar muito o porquê da braquicefalia ser um problema, mas basicamente isso é uma característica que gera um focinho mais curto. Esse tipo de focinho gera problemas respiratórios como a asma, falta de ar, além de problemas oculares e maior sensibilidade ao calor. E as raças com braquicefalia estão se tornando cada vez mais populares, porque o focinho mais curto e os olhos arregalados supostamente deixam os animais com uma aparência mais carismática. Mas as misturas com raças braquicefálicas não foram a única razão das transformações nos dinamarqueses ou dogs alemães, conforme você preferir chamar. O Apollo dos cães deve apresentar o equilíbrio perfeito entre força e elegância. E o padrão original da raça na FCI confirmava essa característica, contendo uma frase que dizia que esses cães não eram nem um mastim, nem um galgo, que estavam no meio entre dois extremos. Mas o padrão original foi alterado, não mais constando essa tão importante frase. Além disso, a raça foi incluída na subseção dos mastins. Essas duas alterações, que parecem ser tão pequenas, possibilitaram uma série de alterações na raça que levaram às aberrações que vemos hoje. Cachorros pesados com um tipo cada vez mais amastinado, que muito se distanciam da elegância equilibrada com a força, que eram os exemplares da raça nos anos 1920 e 1930. Está ocorrendo o que é chamado de hipertipo, ou seja, o exagero de determinadas características de uma raça. É a busca sempre do mais, do exagero, de algo que chame atenção. É possível ver o hipertipo em diversas outras raças de cães, como os bulldogs, por exemplo. A busca pelo hipertipo gera exemplares cada vez mais distantes do que era a raça na sua concepção original. Isso acontece principalmente porque as pessoas não mais adquirem cachorros por sua funcionalidade, mas sim pela sua beleza e companhia ocasional. Isso muito se relaciona com a urbanização, que distancia o homem do contato com a natureza e o coloca como um mero admirador, como alguém que valoriza a aparência em detrimento de um animal capaz de verdadeiramente estabelecer uma relação de parceria com o ser humano. Aí surgem os criadores oportunistas, que não prezam pelo padrão da raça e buscam sempre o mais, o maior, o
mais impressionante. O problema é que o exagero, não é melhor. Acaba gerando exemplares com problemas de saúde e uma longevidade cada vez mais prejudicadas. E eu não tô aqui fazendo um discurso contra os cães de companhia. De forma alguma. Os cães de companhia têm a sua importância e não há nada de errado em possuir um animal pela sua beleza e companhia. O problema é transformar um animal que tinha funcionalidades específicas, como a caça, a guarda ou qualquer outra, e transformar a sua aparência física só para tornar alguns aspectos mais exagerados, diminuindo sua saúde e expectativa de vida. Isso não ocorre apenas com relação à aparência. Esses cães, que originariamente eram empregados na caça e que podiam ser utilizados também como cães de guarda, hoje não possuem um equilíbrio mental adequado para lidar com as pressões ou estímulos normais do dia a dia. Ou seja, a personalidade também tem sofrido alterações. Este é o antes e depois dessa bela raça. O que você achou? Você prefere a versão atual ou a mais antiga? E depois de conhecer as duas versões da história da raça, como você vai chamá-la? De dinamarquês ou de dog alemão? Comente aí embaixo. Se você ficou assistindo até aqui, é sinal de que você gostou desse vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e de contribuir caso você queira e possa usando nossa chave Pix. Sobre qual outra raça você gostaria de conhecer o antes e depois? Comente aí para que eu possa fazer um vídeo especialmente para você. Até mais!